A ilusão da CLT no Bostil, um emblema de escravidão disfarçada. Hoje, quero convidá-lo a refletir profundamente sobre um dos pilares do sistema trabalhista brasileiro, a CLT bostileira. Por quase um século, esse documento foi erguido como símbolo de dignidade, proteção e direitos para o trabalhador. Mas será mesmo que a CLT bostileira representa o progresso? Ou ela é apenas uma ferramenta de controle que perpetua desigualdades, sufoca a autonomia e legitima a exploração? Por alguns minutos, vamos desconstruir as camadas de aparente benevolência que envolvem a CLT bostileira e expor a sua face mais cruel. Desde cedo, nos ensinam que a CLT bostileira é um passaporte para a estabilidade e segurança no mercado formal. Com ela, garantimos direitos trabalhistas. Mas vamos analisar mais de perto. Esses direitos são realmente acessíveis ou eficazes? Quantos trabalhadores, ao serem demitidos, enfrentam meses ou até anos para conseguir o que lhes é de direito? Quantos nunca recebem porque a empresa simplesmente não tinha fundos ou faliu sem pagar suas dívidas trabalhistas? A estrutura de proteção prometida pela carteira é cheia de lacunas. Em muitos casos, ela depende de um sistema judicial lento, oneroso e que, frequentemente, favorece os empregadores. Além disso, esses direitos são condicionais. O trabalhador só pode acessar o FGTS, por exemplo, em situações específicas, como demissão ou aquisição de um imóvel, e ainda assim com trâmites burocráticos exaustivos. Em outras palavras, o dinheiro que é do trabalhador não está verdadeiramente à disposição dele. CLT bostileira não é apenas um registro de direitos, é um contrato de submissão ao mercado formal e ao Estado. Ela representa a aceitação de um sistema em que o trabalhador deve ser controlado, registrado e padronizado. Isso anula formas alternativas de trabalho, como a economia solidária, a autossuficiência comunitária ou a valorização do empreendedorismo genuíno. Enquanto o trabalhador está preso às amarras do emprego formal, os empresários detêm o poder de ditar as regras, frequentemente descumprindo-as com pouca ou nenhuma consequência. A CLT bostileira é menos uma ferramenta de proteção e mais um instrumento de controle sobre a força de trabalho. O discurso oficial valoriza a formalização, mas a realidade do Brasil é outra. Mais de 40% da força de trabalho está na informalidade. Por que tantos brasileiros estão fora do sistema formal? Será que é por escolha ou por necessidade? A verdade é que o mercado formal é restritivo. Ele exige qualificações que milhões de brasileiros não têm, devido ao acesso desigual à educação. Exclui mães que precisam de flexibilidade, pessoas com mais idade e aqueles que vivem em regiões com poucas oportunidades formais de emprego. A informalidade não é um ato de rebeldia, é uma resposta a um sistema que simplesmente não comporta a todos. E o que o governo faz para resolver isso? Criminaliza o trabalhador informal. A feirante, o entregador, o camelô, todos são vistos como fora da lei, enquanto corporações que sonegam milhões de reais em impostos são tratadas com luvas de seda. O FGTS é frequentemente vendido como um dos maiores triunfos da CLT bostileira. No entanto, ele é, na prática, um confisco do salário do trabalhador. O governo retém uma parte do que você ganha, paga rendimentos abaixo da inflação e usa esse dinheiro para financiar projetos que muitas vezes beneficiam os próprios empregadores. E o INSS? Para muitos brasileiros, a aposentadoria é uma promessa que nunca se concretiza. O sistema está falido, os valores pagos são insuficientes para uma vida digna, e o trabalhador, ao final de décadas de contribuição, é tratado como um peso para o Estado. Se a CLT bostileira já era insuficiente para proteger o trabalhador, as recentes reformas trabalhistas representaram um verdadeiro ataque. Direitos conquistados com décadas de luta, como horas extras, férias e estabilidade, foram diluídos em nome da flexibilização. A pejotização é um exemplo claro disso. Empresas demitem funcionários e os obrigam a se tornarem microempreendedores individuais, assumindo custos e riscos que antes eram responsabilidade do empregador. O trabalhador, agora o empresário, perde o pouco que a CLT bostileira oferecia e fica completamente desamparado. O contrato intermitente é outra aberração. Ele permite que empresas chamem trabalhadores apenas quando precisam, sem garantir um mínimo de estabilidade ou renda. Isso é progresso.
Ou é uma volta ao século XIX, quando os trabalhadores eram descartáveis? A carteira de trabalho também exerce um papel psicológico. Ela cria a ilusão de que o trabalhador tem sorte de estar empregado, de que deve aceitar qualquer condição para não perder o emprego formal. Essa mentalidade perpetua a exploração e torna o trabalhador refém do medo. Aceitamos salários baixos, jornadas exaustivas e ambientes tóxicos porque acreditamos que a CLT bostileira é a única alternativa. O sistema nos ensina a agradecer por migalhas enquanto poucos acumulam fortunas às custas de nosso trabalho. Se quisermos romper com esse ciclo, precisamos de uma revolução no conceito de trabalho. A CLT bostileira, em sua forma atual, é um símbolo de um sistema ultrapassado. Devemos pensar em alternativas que coloquem a dignidade humana acima do lucro. CLT bostileira, tão celebrada como conquista, é, na verdade, um contrato com a exploração. Ela não nos liberta, nos prende a um sistema que prioriza o capital sobre as pessoas. Precisamos de coragem para imaginar e construir algo novo, que valorize o ser humano não como uma peça descartável, mas como o verdadeiro motor da sociedade. Então, da próxima vez que alguém falar que a CLT é sinônimo de proteção, pergunte: proteção para quem? Enquanto milhões estão presos a um sistema que sufoca direitos e privilegia o lucro, precisamos repensar o que realmente significa dignidade no trabalho. Não é o papel que garante sua liberdade, mas um sistema justo que respeite o trabalhador. Se você concorda, curta, compartilhe e deixe sua opinião nos comentários. Vamos juntos provocar essa reflexão.